Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o seguinte tema: soltando nossas amarras para servir. E para essa reflexão, eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, que diz assim: Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O menor versículo da Bíblia no Novo Testamento é João 8:35. E o que diz esse texto? Jesus chorou. E por que foi que Jesus chorou? Chorou quando recebeu notícias da enfermidade de Lázaro, a quem ele tanto amava. Mas ainda assim ele demorou 4 dias para chegar na cidadezinha de Betânia, onde vivia o seu amigo Lázaro. Ele não se importou muito com a notícia dizendo: esta enfermidade não vai ser para a morte, e sim para a glória de Deus. Quando chegou no local da sepultura, ele realizou o milagre da ressurreição de Lázaro em 2 etapas. Na primeira etapa, ele disse: tirai a pedra. Se vocês tirarem a pedra, certamente verão a glória de Deus. Depois, numa segunda etapa, ele disse: desatai-o e deixai-o ir. Porque conforme os rituais judaicos, eles primeiro embalsamavam o corpo, eles perfumavam o corpo, eles colocavam ataduras, o corpo inteirinho, para depois colocá-lo na sepultura. Ao ressuscitar Lázaro, ele estava ali vivo, em pé, na saída da sepultura, mas ele estava imobilizado, ele não podia andar. Daí então a razão de Jesus ter dito: desatai-o, tire as suas ataduras, tire as suas amarras, para que ele possa ir. O propósito de Jesus era usar a vida de Lázaro como ele usou. Lázaro foi um instrumento fundamental nas mãos de Jesus. Mas para isso, as suas ataduras, as suas amarras teriam que ser tiradas. E isto serve de grandes aplicações em nossas vidas, se nós queremos servir a Deus. Lázaro estava ressuscitado, mas ainda assim os seus pés estavam atados, amarrados para servir, impedidos de servir, impedidos de andar nos caminhos de Jesus, de pisar as marcas das sandálias de Jesus para levar a palavra, levar socorro, levar ajuda às pessoas carentes. E nós podemos lembrar de tantos hospitais, orfanatos e outros lugares que precisam da nossa ajuda, do nosso socorro, mas ainda assim os nossos pés continuam atados, amarrados. E o Mestre está dizendo: desatai-o, deixai-o ir. Lázaro estava ressuscitado, mas ainda assim as suas mãos estavam atadas, amarradas, impedidas de adorar, impedidas de repartir, de dividir, impedidas de levantar as pessoas caídas. Nós podemos lembrar da parábola do bom samaritano. O bom samaritano estendeu as suas mãos para levantar aquele homem caído na beira da estrada. Naquele momento as suas mãos foram como se fossem as mãos de Deus. É o propósito de Deus, usar as suas mãos, usar as nossas mãos para levantar os aflitos. Mas para isso, nós precisamos soltar as suas amarras. Lázaro ressurgiu, mas ainda assim a sua cabeça estava impedida de ser usada, porque também estava enfaixada. Impedida de olhar para o alto, de buscar a sabedoria do alto, como disse Tiago. Davi buscou a unção de Deus para a sua cabeça, dizendo: unges minha cabeça com óleo,
para compreender os propósitos de Deus para a sua vida. Paulo buscou renovação da sua mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, disse Paulo, para compreender a santa e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos desatar, arrancar as amarras em nossas mentes, para podermos compreender os desígnios e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Lázaro estava vivo, mas ainda assim, os seus olhos estavam atados. Os seus olhos estavam impedidos de enxergar os propósitos de Jesus para a sua vida. Da mesma maneira, nós precisamos remover as amarras dos nossos olhos, para que nós possamos ter uma visão clara do reino de Deus, uma visão clara dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E, finalmente, os lábios de Lázaro também estavam impedidos de falar, de pregar, de anunciar o Evangelho. Paulo disse: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. O lema da igreja primitiva era este: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Foi preciso que a vida toda de Lázaro, que o corpo todo de Lázaro tivesse uma libertação, para que ele pudesse ter sido o instrumento poderoso que foi nas mãos de Jesus. A cidadezinha de Betânia nunca mais foi a mesma por causa da vida de Lázaro. Lázaro representava uma prova incontestável do poder de Jesus. Ele foi usado como instrumento poderoso nas mãos de Jesus. Mas para isso foi preciso que soltassem as suas amarras. É o que Jesus está dizendo para mim, para você, para nós nesse dia. Desatai-o, deixai-o ir. Soltem as suas amarras, para que você possa ser usado por Deus, como Lázaro foi usado como instrumento de Jesus. Um grande abraço, a gente se vê por aí.